Boa noite, Déboras. Boa noite, irmãos que porventura estejam conosco nesta noite. Deus a todos abençoe. E eu quero lembrar que ainda estamos no mês de outubro, outubro rosa. Então, sempre lembrando as irmãs de fazerem seus exames de prevenção contra o câncer de mama. Espero que vocês estejam em dia com os exames de vocês. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigada, porque mais uma segunda-feira o Senhor está nos abençoando. Desde o início deste dia, o Senhor nos acordou com as suas misericórdias, que são infinitas e que acontecem todos os dias pela manhã. Elas se renovam todos os dias na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de te servir, de te louvar, de te adorar, Senhor Deus, na beleza da tua santidade. Abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, a cada um que nesta noite resolveu se juntar a nós para orarmos juntos, ouvirmos a tua palavra juntos e agradecermos ao Senhor juntos. Abençoa cada família representada aqui nesta reunião e concede-nos, ó Deus, o perdão para os nossos pecados. Dirige cada parte desta reunião, Senhor, e que ao final dela tenhamos aprendido mais e mais do Senhor. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, único e suficiente para nós, que oramos agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu trago para vocês hoje um devocional curtinho que eu preparei, que se encontra em Jeremias, capítulo 31, versículos de 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Abrindo um parênteses, essa profecia de Jeremias, ela se cumpriu quando o rei Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos e, furioso, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Isso está escrito em Mateus, capítulo 2, versos 16 a 18. Voltando a Jeremias, eu complemento. As angustiosas circunstâncias sob as quais Jeremias trabalhava e a extraordinária extensão com que a idolatria tomara o lugar da religião revelada em Judá manifestam-se com clareza nas predições de Jeremias. Igualmente, a angústia espiritual de Jeremias é causada por esta apostasia. Contudo, não era ele um homem pessimista. Era essencialmente guerreiro de Deus, um guerreiro que também exercia as funções de atalaia e testemunha. Hoje não é diferente. A idolatria, a maldade, a violência, a falta de amor parece tomar conta da humanidade. Mas o governo justo do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre um povo reto, escolhido, contribui para explicar a doutrina do novo concerto. As pessoas justificadas
tem um coração renovado. O coração de pedra foi substituído pelo coração de carne, que foi renovado. O coração de pedra foi substituído pelo coração de carne. Eu repeti para ficar bem marcado. Obedecem às leis, esse povo justo obedece às leis de Deus espontaneamente, com o novo coração que receberam do Pai. Por isso, façamos como o profeta Jeremias, que não era um homem pessimista, mas um guerreiro de Deus, anunciando e testemunhando que só Jesus salva o pecador. Que há esperança para os nossos filhos, que eles voltarão da terra do inimigo para os braços do Pai. O pranto das mães será transformado em cânticos de alegria, em júbilo em vez de lamento, pois o Senhor dará consolo e alegria em vez de tristeza. Há esperança para os nossos filhos, diz o Senhor. Minha oração neste momento é que todas nós, mães, sejamos mulheres, mães rendidas aos pés de Jesus, em santidade, em obediência, em aprendizado, em oração, em fé, em perdão, em coragem e em reconciliação. E agora eu passo a apresentar a vocês os momentos da nossa reunião. Nós teremos, iniciando a nossa reunião, um vídeo das Déboras cantando na escadaria da PIB-RJ, quando nós íamos para um evento e o ônibus estava atrasado, parece que quebrou no caminho, teve que vir outro, e ali nós começamos a cantar. Foi muito bonito aquele momento e nós vamos revivê-lo hoje. Depois nós teremos um vídeo que fala do amor. É um vídeo que se chama O Menino e a Manga. A seguir teremos Luiz de Carvalho cantando Amor no Lar. A seguir, Pastor Dami Ferreira com a mensagem Construindo sobre a Rocha. E não poderia faltar o momento testemunho, hoje com a nossa querida irmã Noêmia Lourdes. Arautos do Rei cantando Deus ouve, Deus responde. E o momento da nossa irmã Célia Cristina, quando ela faz um devocional seguido da intercessão. E terminando esses momentos que eu acabei de falar, teremos a nossa irmã Delnir Fiol com a reflexão bíblica. Até já! Já já nós voltamos. Débora, levante-se para lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Menino da esperança, intercede sem cessar, tem coragem, confiança, que a vitória perto está. Meus filhos da promessa, herança do Senhor, restaurados em... Deus está por toda parte e Ele sempre busca um jeito de falar comigo e de falar com você. Às vezes nós estamos tão ocupados que nós não percebemos, mas todos os dias Ele aparece para a gente. Aparece inclusive em forma de um menino no sinal e uma manga. Eu vou te contar uma história. Típica cena de um empresário muito ocupado. 3 telefones celulares tocando com excesso de mensagens, numa época em que existe uma agitação muito grande no trânsito e o cara lá estressado atende um telefone, responde outro e de repente ele para no sinal. Uma criança bate ali no vidro do carro, ele baixa e a criança está segurando uma caixa de sapato dessas pequenas. E a criança diz: moço, você poderia me ajudar com algo para o almoço? E ele
estressado, responde assim para a criança: claro que não, não tenho dinheiro nem para mim nem para você, não vou nem almoçar hoje. E a criança olha para ele na maior ingenuidade, sendo verdadeira com a sua inocência, e diz: moço, não, eu não vou deixar o senhor ficar sem almoçar de jeito nenhum. Eu tenho aqui na minha caixinha uma manga, eu só consegui pegar uma, mas eu volto lá e pego outra manga para mim. Toma essa manga aqui para o senhor, será seu almoço. E se retira, porque o sinal abre e ele precisa sair com um carro. Sem perceber, depois ele olha, ele segurou a manga. Logo assim na frente, ele parou o carro, olhou para a manga e começou a chorar. Se derramou em lágrimas. Todos os dias, Deus busca uma forma de falar com a gente, de nos mostrar o que realmente importa. É que nós, muitas vezes, estamos tão ocupados confundindo o que realmente tem valor com aquilo que é passageiro, que não percebemos o que ele está tentando falar para a gente. E com essa atitude do garoto, sua caixinha e sua manga, é que nós percebemos que, sem sombra de dúvidas, o mais nobre dos sentimentos é o amor, é a bondade que você traz no seu coração, é a forma como você olha e como você se coloca e se comporta diante do seu semelhante. Agora eu pergunto para você, como Deus se apresentou para você hoje? Tudo é belo em redor, com amor no lar. Com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Com amor no lar. Paz e gozo conceder, amarguras desfazer, e saúde promover. Vem o amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Com amor no lar. Ódio e mal não pode haver, com amor no lar. Com amor no lar. Cada rosa no jardim canta hinos para mim, dando a vida alegre fim, com amor no lar. Com amor. Enquanto você vive, você está construindo sua própria vida com aqueles elementos que você recebeu da natureza. O grande problema é saber como estamos construindo. Jesus disse certa ocasião:
todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 27. Para Jesus, portanto, construir bem é construir sobre a rocha, que são as suas palavras e seus ensinos. Ele disse: todo aquele que escuta estas minhas palavras. É preciso, portanto, atentar para as palavras e ensinos de Jesus. A nossa vida precisa de mais alicerce, de mais fundamento firme. Este, portanto, é o nosso grande desafio, buscar os ensinos de Jesus para a construção de nossas vidas. A esta altura seria bom perguntar: como está sendo construída e desenvolvida a sua vida? E a vida de sua família? E a vida de seus filhos? Se a sua vida não estiver bem alicerçada e estruturada nos ensinos de Jesus, ela poderá ser levada pelas enxurradas deste mundo. Edifique sua própria vida sobre a rocha. Edifique-a sobre Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje o meu depoimento, eu sou Noêmia, da Débora da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, tendo como coordenadora a Rita Barreto, que me incentivou a fazer esse depoimento a partir de uma conversa que nós tivemos no telefone, uma conversa informal. Eu vou fazer um pequeno recorte das muitas bênçãos que Deus tem me concedido, tem nos concedido, a nossa família. Eu sou mãe de 3 filhos biológicos e hoje eu vou falar do meu primogênito. É um filho abençoado, que me dá muita alegria e, como todo filho, também dá preocupações. Ele teve uma infância saudável, uma adolescência também bastante saudável e no que diz respeito à sua vida espiritual, no período de adolescência, esse meu filho era chamado até de pastor, de tanto que ele lia a Bíblia, de tanto que ele ia fazer visitas, pregar em outras igrejas, que era convidado, reunia os amigos, vizinhos, colegas adolescentes dele para levar para a igreja. Era uma bênção, né, fazendo a obra de Deus. Muito cedo ele se formou, muito cedo ele fez um concurso público e arranjou um emprego e conquistou um emprego. Mas no auge da sua juventude ele resolveu experimentar o mundo. Ele foi mexido pela vaidade. Como ele tinha facilidade de conquistar namoradas, meninas se interessarem por ele, ele ficou deslumbrado. E namorava aqui, namorava ali. Em cada festa da família ele apresentava uma garota. Quando alguém perguntava quando ele iria casar, ele dizia: vou casar em agosto. E as pessoas, mês que vem, daqui a 2 meses, dependendo da distância do mês de agosto, ele dizia assim: não, agosto de Deus. E ia levando isso na vaidade. Mas quando chegou mais para frente, que ele estava mais maduro, ele começou a se preocupar com essa situação. E Deus colocou na vida dele uma varoa, serva de Deus, uma menina muito centrada, dedicada à obra de Cristo. E meu filho se transformou, ficou interessado e começou a perceber a necessidade de formar uma família com ela. E começaram a se preparar para a formação dessa família, organizando o casamento. Só que veio a pandemia e atropelou o plano deles.
mas não o plano de Deus. No dia 19 de abril, nós fomos surpreendidos com a internação dele, quando o vírus estava no auge, sem o conhecimento da ciência. A maioria das pessoas que nós tínhamos notícias se internavam e tínhamos muitas notícias de falecimento. Nosso filho foi internado. Ficamos apreensivos, fiquei muito angustiada, e tanto que os meus outros filhos, esconderam de mim. Ele se internou no sábado e eu só vim saber domingo. Só que era no domingo, faltando mais ou menos uns 5 minutos para o nosso culto começar. Eu pensei que meu filho estava internado em Niterói. E no primeiro momento eu desejei e me organizei para ir para lá. Quando veio a outra notícia, que não é uma doença que se podia visitar, que se podia acompanhar, que se pudesse fazer qualquer coisa. E eu tive que humildemente aceitar essa condição. Então eu liguei o celular e me coloquei diante do culto. Assisti o culto todo. Quando o culto acabou, veio um vazio muito grande. Eu disse: e agora, o que é que eu faço, meu Deus, com os meus dias e as minhas horas? Como é que eu vou ficar aqui longe do meu filho sem saber sem poder ajudar? E veio do alto o que eu deveria fazer. Faça uma vigília. E ali, naquele mesmo momento, eu me curvei diante de Deus e passei a noite orando, cantando trechos de hinos e lendo a palavra. Isso foi acontecendo. Lá para as 6h40 da manhã, eu estava fisicamente cansada, mas estava espiritualmente acalmada, aliviada. E dali por diante, eu passei todos os dias fazendo, no final da noite, eu começava a vigília e passava minhas noites todas cantando, orando, lendo a palavra, em comunhão com o Senhor. E a sensação que eu tinha é que eu estava sempre na cabeceira do meu filho, cuidando dele, perto dele. Mas o lado humano também se angustiava, porque era uma situação que você não tinha controle. Não é uma operação que você vai lá, opera e volta. Era uma situação que poderia dar em muita coisa, inclusive um desfecho de morte. Só que a resposta de Deus foi muito rápida. Uma semana depois, meu filho estava de alta. E graças a Deus, me deu muita alegria à nossa família, mas deu muita alegria, que eu acredito muito mais a ele, porque ele me contou que durante o seu período de internação, ele orava e pedia a Deus que não deixasse que o corpo dele, que os pais dele recebessem o corpo dele no embrulhado, que ele tinha muito o que fazer ainda, de dar gosto aos pais dele e de dar exemplos para os irmãos dele. Então Deus concedeu essa graça, devolveu ele à nossa família com saúde, e eles se organizaram. E qual a grande bênção maior, tão grande quanto a recuperação de sua saúde? No dia 11 de julho de 2020, independentemente de pandemia, independentemente de cancelar festa, meu filho, numa cerimônia, meus filhos agora, que são Isabela e o Marcos Rodrigo, numa cerimônia intimista, consagraram suas vidas a Deus, uniram-se em casamento e estão submetidos ao desejo de Deus na construção dessa nova família.
Por isso eu deixo aqui um agradecimento a Deus, como a Bíblia nos ensina. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Salmo 18. Amém. É fundamental que eu diga que durante o processo de cura do meu filho, havia um exército de Déboras, havia um exército de capelães, um exército de servos e servas de Deus, intercedendo diuturnamente por ele. E mais, o trecho que eu li são passagens do Salmo 118. Deus abençoe vocês. Amém. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a nossa oração. As preces com fé enternecem seu coração. Ele ouve os clamores e não nega seus favores. Deus nos ama e nos dá o que é melhor. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Olá, irmãs! É um privilégio estarmos aqui nesta noite. Eu sou grata a Deus e a irmã Rita Barreto por este privilégio em compartilhar um momento de intercessão. Inicio citando a frase: ei, eu acho que posso fazer alguma coisa aqui. Trago à memória das irmãs o texto de Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 12. Destaco os versos 5, 6 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que
como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora o versículo 12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A história do oleiro e do vaso talvez já seja conhecida de vocês. O profeta Jeremias foi chamado para profetizar sobre Jerusalém, nação que aprendeu acerca de Deus, mas estava se corrompendo com a idolatria. Mas Jeremias, ao ser convocado por Deus, disse que não sabia falar e que, além de tudo, era muito jovem para esta responsabilidade. Ainda assim, Deus disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Capítulo 1, verso 9. Você, eu, nós fomos escolhidas por Deus para abençoarmos através da luz de Jesus. Temos vivido dias difíceis, dias de desesperança. Quantas pessoas você conhece que não tem nenhuma esperança? Nós temos a esperança no Senhor Jesus. Assim como Jeremias, Deus também nos convoca em todo o tempo. Deus continuou. Ainda que as circunstâncias ou que tudo apareça não ter solução, mas hoje eu, Deus, estou lhe dando forças para enfrentar essa gente. Parafraseando, para enfrentar estes problemas. Capítulo 1, versos 18 e 19 de Jeremias. Jeremias, usado por Deus, submeteu-se à sua vontade, demonstrando obediência, humildade e fé. Como precisamos, irmãs, de demonstrarmos obediência, humildade e fé. Jeremias foi à casa do oleiro, aprendeu com o oleiro, com Deus, que não há vaso que não possa ser refeito se estiver sob as mãos do nosso Deus. Você tem ido à casa do oleiro? Você tem se aconselhado com quem? Nestes momentos dias difíceis. Precisamos tomar posse destes ensinos. Agora eu vou contar uma história verdadeira, que eu fiquei assim maravilhada quando eu li. Em 1502, na cidade de Florença, na Itália, foi doado um grande bloco de mármore à igreja em Santa Maria del Fiore. Mediante aquele grande bloco de mármore, a igreja contratou um profissional para trabalhar no mármore. Mas, para a tristeza da liderança da igreja, o profissional danificou a princípio a peça. O mármore ficou lá coberto, não tem um relato de quanto tempo esse mármore ficou coberto com pano, até que um outro profissional soube da história e foi até a igreja ver o mármore. Quando viu o grande bloco de mármore, então esse profissional disse: ei, eu acho que posso fazer alguma coisa aqui. O profissional Michelangelo ou Miguel Ângelo, você o conhece? Você já ouviu falar sobre ele? Este profissional começou a trabalhar no bloco de mármore e trabalhou muitos anos. E sabe o que ele fez? Construiu com ricos detalhes a estátua do rei Davi. Uma escultura de mais de 5 metros de altura e mais de 5 toneladas. A estátua está na Academia de Belas Artes em Florença. Irmãs, pensem comigo.
Se Miguel Ângelo fez esta bela arte com um aparente grande bloco de mármore danificado, e ele falou: eu acho que posso fazer alguma coisa aqui. Pense, imagine o nosso Deus. Deus não diz eu acho. Ele fala que ele pode fazer com os seus o mesmo que o olheiro fez com o barro. Vocês estão nas minhas mãos, diz lá o capítulo 18, verso 6. Assim como o barro está nas mãos do olheiro, sou eu, o Senhor, quem está falando. Vamos orar? Senhor Jesus, coloco diante do teu altar, ó Pai, estes pedidos, ó Deus. Eu reconheço que eu nada sou diante de ti e nada posso fazer. Por isso que eu estou aqui diante do teu altar, pedindo socorro, porque eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai, se estivermos sendo conduzidos por suas ricas mãos. Eu oro pelos filhos pródigos. Senhor, quantos filhos desobedientes, Senhor. Ah, Senhor, trabalhando nos corações desses filhos, Senhor, no coração, na mente. Eu também oro para aqueles filhos que estão dentro de casa como o irmão do filho pródigo, Senhor. Só com revolta no coração, Senhor. Talvez intentando até contra os pais, ó Deus. Eu oro também para os filhos que estejam em outros países, para que eles tenham sabedoria vindo do alto. Que os filhos sejam consagrados ao Senhor, para o seu reino aqui na terra. Que os filhos tenham saúde física, emocional e espiritual. Que os filhos rejeitem o mal, que honrem a todos. Quantas vezes nós vemos nas conduções, nas ruas, dentro das famílias, filhos que não obedecem aos seus pais, filho que não honra os da terceira idade. Eu também oro para que os filhos que pertencem ao Senhor sejam fortalecidos na fé e aqueles que estão afastados voltem para o Senhor Jesus. Oro também para que este homem, se porventura, nós sabemos que o nosso culto, por vezes, homens também participam. Então eu oro por você, homem. Oro por você, mulher, tementes a Deus, sejam muito, mas muito flexíveis como o profeta Jeremias foi, com humildade, obediência e fé. Prossigo orando. Eu sei que neste momento muitos irmãos e irmãs estão colocando pedidos de oração. Quero entregá-los todos em tuas santas mãos, cada um com a sua particularidade. E por fim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Não percam a fé em Cristo Jesus. Por maior que seja a nossa dificuldade, existe alguém que diz que pode fazer todas as coisas. Amém? Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você, meu irmão. Minhas irmãs, eu me sinto honrada em participar deste momento especial de oração com os Déboras do Rio de Janeiro, que semana após semana se reúnem para compartilhar, para adorar, para louvar, para orar e dizer ao Senhor aquilo que vai no coração de cada uma. Muito obrigada, minha amiga Rita Barreto, pelo convite. Estou devedora já há alguns dias, mas com prazer agora estou participando com vocês. Tive a honra de participar de muitos congressos do Movimento das Déboras, logo no início do movimento no Brasil. E hoje, mesmo não participando de uma organização diretamente, continuo sendo Débora, porque eu oro pelos meus filhos. Mas tenho uma enorme apreciação e alegria de saber que vocês continuam firmes, constantes, buscando colocar diante do Senhor a necessidade
de cada um dos seus filhos. Hoje eu pensei bastante sobre oração e não há nenhum texto bíblico que talvez vocês já não tenham ouvido falar. Mulheres que oraram no decorrer dos séculos e a Bíblia registrou tantas vezes como Deus respondeu. A oração de Ana, a oração de Maria, a oração de tantas outras pessoas. A Bíblia está recheada do verbo orar, clamar, pedir, rogar. E hoje, no Salmo 20, eu quero destacar 4 versículos que chamaram a atenção para 2 coisas que são muito importantes nesse momento. Vivemos um momento muito conflitante. Vivemos um momento de muitos desafios. O mundo todo está sob a pandemia desse vírus que não sabemos quando terá fim, mas a esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas continua guiando o seu povo. O Salmo 20, versículo 1 e o 2, falam da seguinte maneira: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. E o versículo 6 e o versículo 7 falam assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com as irmãs é a certeza que quando oramos, nem sempre estamos orando na hora da tribulação. Oramos nos momentos alegres, nos momentos de festa, oramos colocando diante de Deus a nossa gratidão pelo pão de cada dia, pelas pequenas coisas do cotidiano. Oramos pelas nossas igrejas, pelos nossos líderes, pelo nosso país. Oramos por tantas coisas, mas quando o nosso coração está atribulado, corremos e oramos e pedimos e clamamos ao Senhor. Nem sempre a resposta do Senhor é sim. Às vezes é não. E às vezes é a espera. Todos nós sabemos disso. Mas quando Deus responde, seja de que forma for, nós precisamos saber que a resposta veio do santuário do Senhor. Do seu santuário te envie socorro. Nem sempre recebemos a resposta que queremos, mas temos que confiar, precisamos confiar que a resposta que o Senhor dá é a melhor coisa para a nossa vida. Tenho ouvido de mães que oraram 30, 40 anos por seus filhos. Algumas não chegaram a ver os resultados, mas em algum momento veio a resposta do Senhor e muitas vezes respostas sobre conversão, respostas sobre dedicação, sobre consagração. E eles foram fiéis em testemunhar: eu estou aqui por causa da oração da minha mãe. Os joelhos que se dobraram durante anos, às vezes nem literalmente o joelho, às vezes estamos sentados, às vezes estamos deitados, mas estamos com o coração contrito e ajoelhados diante de Deus. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui é que quando clamamos ao Senhor e recebemos do seu santuário socorro, nós sabemos que essa resposta é vitória.
As Déboras são campeãs em vitórias de oração. São milhões, milhares de respostas de Deus por seus filhos amados, por filhos dos seus filhos ou netos, por filhos de amigos. E Deus vai respondendo dos 4 cantos do mundo a essas mulheres que se reúnem e a cada dia colocam diante do Senhor as necessidades. Quando nós pensamos nisso, precisamos saber que o Senhor requer de nós exclusividade. Precisamos confiar apenas no Senhor. Eu sei que existe muita tecnologia, muita sabedoria de todos os lados. Uns confiam em médicos, outros em remédios, outros em tratamentos, outros confiam em pesquisas, outros confiam em tantas coisas. Mas a palavra que vem ao encontro do nosso coração nessa noite é: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Irmãs queridas, Déboras do Rio de Janeiro, continuem confiando no nome do Senhor. Ele é a única fonte de segurança que temos. E precisamos continuar confiando, haja o que houver, venha o que vier. Porque o nome do Senhor é glorioso e a vitória está nas suas mãos. E a vitória vem do seu santuário, como diz o Salmo 20. Foi um prazer falar com vocês. Quero deixar um abraço para aquelas que eu conheço, outras que eu não conheço, algumas que eu não vejo há muito tempo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos continue nos dando a firmeza de clamar, e rogar, e implorar, e buscar, e pedir ao Senhor respostas para os muitos problemas que temos e para os filhos que têm as suas mães orando. E é um privilégio poder falar com o Senhor dia após dia, confiando exclusivamente nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Nossos agradecimentos aos irmãos e irmãs que nos abençoaram nesta reunião de hoje. Pastor Dami Ferreira, nossa irmã Noêmia, com seu testemunho, nossa irmã Célia, com seu devocional e intercessão, nossa irmã Deoni Fiô, com a reflexão bíblica, e o irmão Ilen Vargas, que encerrará esta reunião cantando Com Tua Mão Segura Bem a Minha. É do hino do Inário para o Culto Cristão, o hino 377. Mas antes de passarmos para o louvor do irmão Ilen Vargas, eu quero orar por 7 motivos de oração específicos do Ministério Desperta Débora. E eu peço a você, mamãe, peço a você, papai, que esteja também aí com a sua esposa, que enquanto eu estiver orando por esses motivos, vocês estejam colocando o nome dos seus filhos, ou de um neto, ou de um sobrinho, de algum filho espiritual por quem vocês têm orado. Então, nesse momento, eu quero orar pelos seguintes motivos. Oro pela conversão dos nossos filhos, que cada um deles seja alcançado pelo imenso amor do Senhor. Intercedo pela entrega total de suas vidas a Cristo. Oro para que nossos filhos tenham prazer na comunhão com os irmãos e que sejam intercessores. Oro para que nossos filhos sejam livres dos ataques espirituais através de músicas, programas de televisão, novelas, revistas e livros. Oro pelo despertamento dos nossos filhos para missões, para que eles sejam mantenedores da obra missionária.
Oro para que nossos filhos se comprometam com a obra missionária para o resto de suas vidas. Como missionário em seu próprio ambiente ou em outra cultura, seja como pastor ou fazedor de tendas, aquele que tira sustento do seu próprio trabalho. Oro para que nossos filhos tenham coragem e ousadia para rejeitar tudo o que não vem do Senhor. Oro para que nossos filhos tenham sabedoria do Senhor para aproveitar cada oportunidade que surgir para testemunhar. E assim, nós passaremos agora para uma recomendação bíblica que eu deixo para vocês meditarem durante toda esta semana. Ela se encontra no livro de Judas, versos 20 e 21. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Ouçamos agora o irmão William Vargas cantando Com Tua Mão Segura Bem a Minha. E até o dia 26 de outubro, próxima segunda-feira, se Deus quiser. Ouçamos agora. Com Tua mão, Senhor, segura bem a minha. Uma boa noite para vocês e que Deus os abençoe. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Quando eu chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar,